Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje vamos falar sobre paralelogramos e trapézio. Vamos conhecer essas figuras? Olha só, o que vamos aprender sobre os paralelogramos, trapezoide, ou trapézio, perímetro do paralelogramo e trapezoide, área do paralelogramo e trapezoide. Então vamos lá? Primeiro a gente traz aqui o paralelogramo. O que ele é? É um quadrilátero com dois pares de lados correspondentes, ou seja, AB ele é paralelo a CD, eles são correspondentes. BC ele é paralelo a DA e eles são lados correspondentes, né? Então a gente pode dizer aqui que em um paralelogramo, esse lado AB ele vai ter o mesmo valor do lado, que seria aqui CD, né? Então eles são lados correspondentes. O mesmo vai ocorrer para esse lado aqui, BC, e o lado AD. Tranquilo? Então olha só. Qual das figuras abaixo é um paralelogramo? Qual que você acha que é? Isso mesmo, muito bem. Essa daqui é um paralelogramo, certo? Este é um paralelogramo porque tem dois pares de lados paralelos, como a gente tinha mostrado na definição. Podemos ver que esse aqui é paralelo a esse e esse é paralelo a esse aqui. E esta figura aqui não é um paralelogramo, porque tem apenas um par de lados paralelo, certo? Que seriam esses lados aqui, ó. Esses daqui são os lados paralelos dela. E os outros não são paralelos porque se a gente fizer uma extensão, eles vão se tocar. Então, por isso, eles não são paralelos. Trapézio. O que seria o trapézio? É um quadrilátero com um par de lados paralelos. Olha só. Cada figura tem um par de lados paralelo. Esse aqui é paralelo a esse. Nessa figura, esse é paralelo a esse. E nessa daqui, esse é paralelo a esse. Olha só, se a figura tem quatro lados e dois deles formam um par paralelo, digamos que essa figura, a gente pode dizer que essa figura é um trapézio, está aqui dentro da definição. Olha só, qual das figuras abaixo é um trapézio? Observe aí essas duas figuras. Qual que será delas que é um trapézio? E aí, qual que você acha que é? A gente tem que lembrar da definição que ela tem que ter dois lados paralelos. E dessas figuras, a gente pode observar que essa daqui, ela tem esses dois lados paralelos, né? Se a gente traçar, eles vão continuar paralelos. E essa daqui, os lados estão, digamos assim, não paralelos. Olha só, esse se a gente fizer uma extensão, é provável que eles vão se tocar mais longe ou mais perto. O mesmo acontece com esse lado aqui. Então a gente pode dizer que essa figura é um trapézio e aquela outra não é um trapézio. Olha só, este é um trapézio porque tem um par de lados paralelos. E o outro não é um trapézio porque não tem lados paralelos. Tranquilo? E o que é o perímetro? Refere-se à distância ao redor do polígono, a distância ao redor da figura. Para encontrar o perímetro, basta somar os comprimentos de todos os lados. Olha só, vamos encontrar o perímetro nas figuras abaixo. Da primeira figura, então, se a gente somar todos os lados delas, a gente vai ter o perímetro. Então, é o quê? 3 mais o 6 de cima, mais o 3 aqui do lado, mais o 6 de baixo. Então, vai ser 3 mais 6 é 9, mais 3, mais 6. Se a gente somar todos aí, 9 mais 3 é 12 e 12 mais 6 é 18. Podemos dizer que o perímetro dessa primeira figura é 18 centímetros. Vamos ver o perímetro da figura ao lado. Então, soma todos os lados. Vamos começar pelo lado de cima. 2 mais 3 mais 5 abaixo e mais 4 do outro lado. Então, o perímetro vai ser 2 mais 3 é 5, mais 5, mais 4. E 5 mais 5 é 10, mais 4, isso mesmo, 14
centímetros. Então, o perímetro da segunda figura é de 14 centímetros. Viu só como é fácil determinar o perímetro de um polígono? Basta somar todos os seus lados. Como você encontrou o perímetro do paralelogramo? Como você encontrou o perímetro do trapézio? São as mesmas figuras que a gente viu há pouco, né? Basta a gente somar todos os seus lados, né? O mesmo a gente fez aqui com um trapézio. Dessa maneira que a gente encontrou. O que é a área? A área se refere à quantidade de espaço ou superfície de uma figura geométrica bidimensional. Olha só, a área de um paralelogramo, né? Como que a gente calcula a área de um paralelogramo? Nós vamos calcular da seguinte maneira. A área vai ser igual a base vezes a altura, ou abreviando, A igual B vezes H. Então, basta a gente fazer isso que vamos ter a área de um paralelogramo. Tranquilo? Como que eu calculo a área de um trapézio? A área de um trapézio, ela pode ser calculada da seguinte maneira. A área, ela vai ser igual. Essa partezinha de cima, ó, Azinho mais o B grande, vezes a altura dividido por 2. Essas partes aqui de cima, a gente chama de base menor. A de baixo, de base maior. E daqui até aqui a gente tem a altura do trapézio. Então, se eu pegar e somar a base menor mais a base maior vezes a altura, dividir por 2, eu tenho aí a área do trapézio. Veja só, vamos encontrar a área de cada figura abaixo. Então, olha só, como que a gente pode encontrar a área desse paralelogramo? Lembrando que a área do paralelogramo, ela é base vezes altura. Então, vai ser o quê? A base aqui é de 5 centímetros. Então, 5 vezes a altura é de 3 vezes 3. Portanto, 5 vezes 3, a área é de 15 centímetros quadrado, né? Lembrando que tem que colocar 15 centímetros ao quadrado, já que eu multipliquei centímetro por centímetro. Então, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado para representar a área de uma figura bidimensional. E como eu posso encontrar a área desse trapézio? Ele deitou aí o trapézio, né? Mas não vamos se enganar. Base maior e base menor. Então vamos lá. A área do trapézio, ela é o quê? Base maior com a base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos lá. Base maior indicado aqui por 6. Base menor indicada aqui por 3. Vezes a altura, né? Se a gente deitar esse trapézio, a gente vai ver que a altura dele é essa daqui, ó. 2,5 dividido por 2. Então, eu tenho 6 mais 3 é 9, vai ficar 9 vezes 2,5 dividido por 2. Vou multiplicar aqui 2,5 vezes 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 2, 18, mais 4, 22. Uma casa da vírgula, então essa multiplicação é igual a 22,5 centímetros. E aí eu tenho que dividir esse 22,5 centímetros por 2. 22,5 dividido por 2 vai ser igual a 11,25 centímetros quadrados. Então, a área desse trapézio é igual a 11,25 centímetros quadrados. Então, para a gente não esquecer, o paralelogramo ele vai ter dois pares de lados paralelos, certo? Para determinar o seu perímetro, nós somamos todos os comprimentos dos lados. E para calcular a área, usamos a base vezes a altura. E no trapézio, ele vai ter aqui somente esses dois lados, ó, paralelos, né? Diferente lá do paralelogramo, que são esse e esse. E para descobrir seu perímetro, somamos o comprimento de todos os lados. E para calcular a área, usamos
base menor mais base maior, vezes altura, dividido por 2. Certinho? Vamos ver aqui mais um exemplo. Na figura, temos um paralelogramo. Calcule o valor de x e de y. Olha só, vamos usar os nossos conhecimentos de paralelogramo. Esse lado aqui, ele é correspondente a esse. Então, eu já sei que y é igual a 15 centímetros. E a questão quanto ao ângulo, né, porque x aqui está remetendo ao ângulo. Em um paralelogramo, a gente vai ter o seguinte. Esses ângulos opostos, eles são iguais. Então, aqui também é x. E esse que é oposto ao ângulo A, ele é o mesmo x mais 30. Temos que lembrar o quê? A soma dos ângulos internos de um paralelogramo é igual a 360 graus. Então, se eu somar todos esses ângulos, ele tem que me dar um valor de 360 graus. Então, é isso que eu vou fazer. Vou pegar o primeiro lá do ângulo A, x mais 30, somar com o ângulo D, x, somar com o ângulo C, x mais 30, e somar com o último ângulo, que é x. E lembrando que isso tudo tem que ser igual a 360 graus. Então, olha só, vamos somar primeiro todos os x, né? X, x, x e x. Aqui eu tenho 4x, se eu somar eles, eu vou ter que x mais x é 2x, mais x é 3x, mais x é 4x. Então, eu tenho que 360 é igual a 4x. E somo os ângulos. 30 mais 30 é 60. Certinho? Quando eu passar esse 60 para o primeiro membro, ele está positivo, ele vai subtrair do 360. E aí, ficamos assim. 360 menos 60 igual a 4x. 360 menos 60 igual a 300. Certo? E 300 é igual a 4x. Então, esse 4 que está multiplicando, ele passa dividindo. 300 dividido para 4 é igual a x. E eu efetuando essa divisão de 300 para x, eu vou ter aqui que o valor de x vai ser igual a 75 graus. Certinho? Então, o valor de x é 75 graus e o valor de y é 15 centímetros, né? A gente acabou aí de responder essa perguntinha, tranquilo? Olha só, essa daqui traz a ideia do trapézio, né? Também remetendo aos elementos dos ângulos. Sabendo que ABCD é um trapézio isósceles, o que é um trapézio isósceles? Quer dizer que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. De bases AB, base maior, e CD, base menor. Determine o valor de x. A gente tem que conhecer essa propriedade aqui do trapézio isósceles para responder essa questão. E a propriedade é o seguinte, que esses ângulos, eles têm o mesmo valor. Então, portanto, esse aqui também tem o mesmo valor desse. Então, para descobrir x, basta eu igualar x mais 80, que vai ser igual a 2x mais 50, já que eles têm o mesmo valor. Então, como que a gente vai fazer? Esse x vai para o segundo membro e esse 50 vai para o primeiro membro. Então, ó, 80, já que eu vou mandar o x para lá, 50 vem, está positivo, vem negativo. 2x, o x que estava aqui está positivo, foi negativo. 80 menos 50 é 30. 2x menos x é x. Isso quer dizer que o valor de x é de 30 graus. Então, determinei aqui o valor de x nesse trapézio, certinho? Então, sabendo essa propriedade, a questão fica bem fácil. Basta igualar os ângulos que são correspondentes, né? No caso A é correspondente a B e o ângulo D é correspondente ao ângulo C. Tranquilo? E a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante e até uma próxima aula. Tchau, tchau!